Olá, o meu nome é Inês. E eu sou a Beatriz. Estás a ouvir Em Pessoa, um podcast do TEDx Lisboa que explora ideias e perspectivas dos seus convidados. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando e onde nos estão a ouvir. Hoje temos connosco uma voz muito familiar de quem gosta de rádio, a Carla Rocha, que vem falar-nos sobre a autenticidade e sobre como o mundo precisa de honestidade e transparência. Mas primeiro, Carla, gostavas de te apresentar um pouco aos nossos ouvintes? Sim, claro que sim. O meu nome é Carla Rocha, trabalho em rádio, é a minha vida desde sempre, desde os 15 anos. Comecei em Albufeira, numa rádio local, vim para a RFM com 25 anos e estou no Grupo Renascença Multimédia desde aí, para além desta paixão pela rádio, que é acordar de manhã a horas impróprias, às 5 da manhã, e ter a certeza que eu acompanho as pessoas ao trabalho, obviamente com todos os elementos da equipa que compõem o programa, para além desta paixão que é comunicar na rádio. Depois tenho a outra, que é tornar as pessoas que nos procuram melhores comunicadores e fazer com que as suas vidas sejam mais fáceis, mais felizes e as suas relações mais gratificantes, através da comunicação, que eu acredito que ainda é e continuará a ser uma ferramenta muito poderosa para aproximar pessoas e resolver os problemas do mundo. E quando é que começaste a refletir um bocadinho mais acerca da autenticidade e da sua importância? Para já, através da minha experiência pessoal, que eu acho que nem sempre fui autêntica na rádio, no sentido de, quando nós começamos, temos tanta coisa, queremos fazer bem e queremos, acima de tudo, não ferir a nossa credibilidade e queremos fazer bem perante amigos, queremos que os outros nos reconheçam, que acabamos por criar quase uma máscara na rádio. Agora estou a falar na rádio, mas se formos ver no mundo dos negócios, nas empresas, quando entramos, quando vamos a uma entrevista de emprego, também a ideia que eu tenho, e quando começo a ler e a treinar pessoas, começo a perceber que aquela pessoa que fala comigo, quando, por exemplo, não está a simular uma apresentação ou uma reunião, é completamente diferente da pessoa que depois se apresenta frente à equipa. Isso não faz sentido. Quando comecei a treinar algumas pessoas, tanto que eu tenho uma frase que é: eu treino pessoas para serem autênticas, como se a autenticidade implicasse treino, não é? Supostamente isto não faz sentido, é um contrassenso, autenticidade e treino, mas com o passar dos anos e com a experiência na rádio, porque eu não fui autêntica até um certo ponto, e depois treinando pessoas ao longo destes anos todos na formação, fui percebendo a dificuldade que é soltar algumas amarras, não nos preocuparmos com o que os outros possam pensar, pelo menos não num grau que nos anula a nós, e isso dá trabalho e é preciso superar uma série de barreiras internas. E porquê é que achas que isso é relevante? Ou seja, porquê é que ser autêntico é importante no relacionamento com os outros e no nosso trabalho? Porque senão não crias uma ligação. Há uma barreira que está ali entre ti e o outro, porque a falta de autenticidade notamos à distância, sabes? Podes não ter, inconscientemente tu percebes que há ali qualquer coisa que não bate certo, há ali naquela pessoa qualquer coisa que não é coerente, e eu acho que a autenticidade, para mim, pode ser o segredo para resolver muitos problemas que nós temos atualmente. A transparência, a criação de ligação, de relações de confiança. Nós seguimos e somos influenciados quando confiamos numa pessoa, mas para confiarmos nós temos que a ver. E criar uma barreira ou criar uma máscara que não deixa o outro ver é meio caminho andado para não criar essa ligação de empatia. Nós precisamos de empatia neste mundo. Nós temos pessoas espetaculares e temos muito conhecimento e temos muita informação, mas acima de tudo, hoje em dia, aquilo que o nosso mundo precisa é de ligações humanas. Precisamos de voltar à base, e por isso é que eu acho que a transparência e a autenticidade é fundamental. Com conta, peso e medida, nós podemos escolher até onde é que nos queremos expor. Agora temos que ter esta noção de devemos revelar-nos. Eu tenho pessoas que às vezes dizem, com 50 anos, que me dizem: eu nunca tinha pensado que para influenciar a minha equipa ou para motivá-los eu tinha que falar de mim. E são pessoas que, quando começamos a conversar, têm histórias espetaculares de vida, de desafios, de coisas que correram muito mal e por alguma força interior superaram. E eu pergunto: já contou essa história à sua equipa? Ou aos seus filhos? Não, porque não têm noção do quanto
aquilo que superaram, quando digo autenticidade e quando devemos revelar-nos, não é no sentido de vaidade, de mostrarmos o que alcançamos e quanto somos maravilhosos, não, antes pelo contrário, às vezes é mostrar até alguma vulnerabilidade para humanizar, não é? Para sentirmos que estamos todos no mesmo barco. E estas pessoas a certa altura têm essa revelação de, realmente, da última vez tentei essa abordagem de falar um pouco mais de mim e resultou, não quero saber o efeito, e depois partilham e parece que têm uma revelação assim, já numa altura da carreira muito, muito avançada, não é? Já em cargos de liderança, cargos de topo, e não faz sentido. Por isso estas novas gerações têm que ter a noção de que a comunicação autêntica vai fazer a diferença nas suas vidas. Logo a começar por entrevistas de emprego. Mas tens sentido falta disso? Nos dias que correm, sentes que há uma falta de pessoas genuínas e autênticas? Não só na comunicação, na vida do dia-a-dia? Sim, mas não é consciente. Nós podemos pensar em líderes mundiais que não são autênticos, não é? Podíamos ficar aqui a falar de muito, mas aí se calhar é uma questão de personalidade, não é? E se calhar não são boas pessoas mesmo, ponto, ou não são bem formadas, ou não sei, não vou discutir agora a política mundial, mas o que eu noto é que há pessoas que não estão a mostrar aquilo que são, não é porque queiram ter uma capa, mas é porque acham, porque lhes foi dito, se calhar desde o tempo da escola, que têm que ter aquela posse credível e têm que falar assim, com uma voz mais... E não estão a ser autênticas. Isto passa pela voz, mas passa também pela postura do dia-a-dia, por ainda termos aquela noção de eu no trabalho tenho que ser uma coisa, em casa sou outra. Eu não estou a dizer para sermos no trabalho aquilo que somos em casa e com os nossos amigos no café, numa sexta-feira à noite, não é isso. Mas o que eu estou a dizer é que a diferença, às vezes o gap entre aquilo que eu sou, aquilo que é a minha essência e aquilo que eu demonstro em contexto profissional, há um gap que é descabido, há uma diferença muito grande. Então é aproximar esses dois mundos mais do que eles estão hoje. Há uma coisa que eu costumo falar tanto com familiares e amigos que chega a tornar-me irritante com isso, mas é mesmo um ponto que eu estou sempre a frisar, porque, não sei, sinto que nós às vezes não nos apercebemos que passamos muito mais tempo com os nossos colegas de trabalho e no trabalho do que com as pessoas que nos são mais próximas na nossa vida pessoal. E por isso é que eu estou sempre a dizer, quando me costumam dizer, bem, mas tu não estás aqui para fazer amigos, estás aqui para trabalhar. E eu digo, certo, mas se eu não tentar ter o mínimo de relação pessoal com estas pessoas, não consigo. Não consigo estar muito mais tempo com os colegas de trabalho do que estou com os outros, e aqui ser uma pessoa que só está focada em produzir e trabalhar. No seu portanto, trabalho. se calhar nós não temos que ser amigos, mas de facto temos que mostrar um bocadinho quem somos, temos que saber com quem estamos. Sim, e devemos dar atenção aos outros, não no sentido de criar ligação para depois irmos todos beber um copo, não é isso. E há claramente pessoas que são mais orientadas para tarefas e outras mais orientadas para pessoas, mas eu tenho pessoas que nos procuram hoje com o objetivo de desenvolver a empatia, porque chegaram a um ponto nas suas carreiras que notam que o facto de serem orientadas para tarefas, chegar ao escritório de manhã, pôr os fones e resolver os 20 bullet points que estão na lista de to-dos, não criam relação. Então vêm ter connosco nas sessões de treino individual e vêm pedir estratégias para se ligarem mais às pessoas, porque sentem... Eu costumo dizer, no livro que escrevi no último, no Falo Menos, Influencie Mais, começo um capítulo com esta pergunta, que é: se eu trabalho agora, ou se for ter com os teus colegas, como dizias, Bia, e perguntar quem é a Bia, descrevam-me a Bia, o que é que vão dizer de ti? O que é que vão dizer? Vão dizer, a Bia é muito focada e muito orientada, muito organizada. Ou vão dizer, não, a Bia é ótima, a Bia entra aqui e o ambiente fica logo super positivo, porque ela traz sempre alguma coisa que nos motiva e podemos até estar em baixo e ela dá-nos vontade de trabalhar e faz-nos acreditar que vamos alcançar resultados. Ora, isto para um líder é fundamental, não é? Não tem que ter esta noção de orientado para tarefas, objetivos, resultados. Claro que sim, isso não vai mudar. Mas agora queremos um líder que consiga... Um líder e não só, mesmo sem estarmos num cargo de liderança, isto é decisivo, e estas pessoas fazem a diferença no ambiente das organizações e tornam as organizações, conforme têm ou não têm esta capacidade, mais positivas ou mais tóxicas. Portanto, acho que todos nós temos
esta responsabilidade também de tornar o ambiente à nossa volta, seja em casa, seja nas organizações, um ambiente positivo, construtivo, porque acho que o mundo precisa disso. Portanto, sim, temos que ser orientados para resultados, mas não nos fechar numa concha e dar atenção plena às outras pessoas, aquelas pessoas, como tu dizes, que passam grande parte do tempo connosco. A atenção hoje é tão frágil, não é? E ao mesmo tempo é tão desejada, porque é tão rara. Tu teres tempo de chegar ao teu trabalho e perguntar aos outros como é que correu o fim de semana. Ali, não estou a falar daquela conversa dos 15 minutos a fumar um cigarro e beber um café. Há pessoas que fazem 10 vezes esse intervalo ao longo do dia, não é isso. Mas aqueles momentos que se calhar não passam de poucos minutos em que damos atenção ao outro e construímos uma ligação de confiança. Não sentes que a insegurança em partilhar um bocadinho deles próprios, enquanto líderes, é porque têm receio de mostrar fragilidade e não ser vistos como um modelo a seguir ou como alguém que devem respeitar? Completamente. Para mim essa é a explicação de tudo. Esse é o ponto. É nós acharmos que por assumirmos, sei lá, que demorámos 3 anos a fazer uma cadeira, ou por assumirmos que fomos despedidos do primeiro emprego, ou que houve um projeto que não correu bem, ou que estamos quase como que a anular capacidades presentes, e nós como se nós não tivéssemos direito a um crescimento e uma aprendizagem que vai evoluindo, obviamente, com a experiência e com a idade. Esse para mim é o principal motivo, mas a vulnerabilidade acaba por criar pontos, não é? Nós vivemos, agora falamos neste mundo digital, da inteligência artificial. Ora, um robô dificilmente será capaz de criar uma ligação de confiança, não é? Dificilmente irá revelar vulnerabilidades, não é? Não se vai enganar nas contas, onde os algoritmos não vão, porque é tudo muito maquinizado, não é? Muito... Mas o ser humano não, e é desejável que não. Portanto, eu acredito que esta transição que nós estamos a passar agora, que o segredo, não é, para que tudo conviva é que possamos voltar às nossas origens e à nossa base. E a nossa base é podermos errar e aprender com isso. E acho que as equipas, as pessoas à nossa volta, até os nossos filhos, o meu marido diz muitas vezes, até certa altura na minha vida havia fragilidades e episódios que eu passei que não foram bons, mas que hoje eu tenho uma explicação e ajudaram a ser a pessoa que sou hoje. E o meu marido dizia-me sempre: já alguma vez contaste essa história aos teus filhos? Quando falávamos, eu, não, tens de contar, porque eles vão perceber que a vida é dura. E é curioso, porque depois, quando comecei a contar algumas coisas, tenho a ideia que a mensagem passou melhor do que estar a dizer constantemente: porque tu tens que ter atenção, o dinheiro não é ilimitado e tens que fazer esforço e a vida custa. Mais vale contar de vez em quando algumas histórias que mostrem realmente onde é que a vida nos custou, onde é que nos desafiámos, onde é que batemos com a cabeça. E isto faz falta também nas organizações, nas empresas. Essa falta de intimidade que estavas a falar, que sentes hoje em dia, é curioso porque é uma série nova da Netflix, mas que eu por acaso ainda não vi, é o The Politician. Não sei se alguém já viu. Eu só vi um certo. Sim. E porque uma amiga me mandou a perguntar: olha, o que é que achas disto? Achei interessante. Em que uma das personagens, não sei se será a personagem principal ou não, é uma atriz super conhecida, é a Gwyneth Paltrow, pelo menos parecia-me. Estava a falar com um jovem, ainda mais jovem do que nós, e estava-lhe a dizer: o problema da tua geração é a sobrecomunicação. Porque vocês falam tanto e têm tanta informação e partilham tanto da vossa vida que não estão a partilhar nada. Vocês mostram muito e não mostram nada do que importa. Achas que isso é verdade? Achas que há uma espécie de pandemia de sobrecomunicação nos dias de hoje? Sim, sobretudo aquela expressão, gosto da expressão, o mundo Instagram, não é? O mundo Instagram é um mundo perfeito, um mundo onde não estou a ver fotografias no Instagram que não sejam de momentos felizes, pelo menos a maioria, de refeições felizes, de viagens felizes. Sim, e tendemos a pensar que se calhar a vida dos outros é melhor do que nós, tendemos a querer partilhar só esses momentos para dar uma ideia da nossa vida que dificilmente será sempre assim 100% do tempo, não é? Porque nós todos temos momentos menos bons. E sim, há uma sobrecarga de informação.
Não é nem de conhecimento, nem de comunicação, porque a comunicação é outra coisa, é uma sobrecarga de divulgação, de acontecimentos e de momentos que fazem parte, mas não é pôr em comum, não é? Que é isso a origem do termo, não é? A comunicação implica pôr em comum, e eu sou muito comunicação frente a frente, comunicação que aproxima, não comunicação que envaidece ou que mostra o que é diferente no fundo da realidade. Mas nada contra as redes sociais. Agora acho que não podemos perder a competência da comunicação interpessoal e podemos correr o risco de perder se continuarmos pelo menos a dar esta dimensão tão grande às redes e aos mails e aos SMS e menos o contacto pessoal. Podes contar-nos uma história em que realmente foi importante para ti seres honesta e transparente? Sim, acho que aquela, é curioso porque eu adoro histórias e costumo pensar, eu preciso há pouco tempo dei por mim a pensar, preciso de uma história que mostre a importância da autenticidade. Eu comecei a pensar, e é curioso, há uma história que eu conto que é o meu primeiro dia na rádio, o primeiro programa que fiz, aos 15 anos, mas não contava com aquela noção de, esta é uma história que mostra a importância. Não, contava como uma história que mostra que a comunicação treina-se. Há muito aquela noção, que um bom comunicador é inato. Eu não acredito, acho que se calhar 3% da humanidade, Barack Obama, Marcelo Rebelo de Sousa e mais 3 ou 4, nasceram a comunicar mesmo muito bem e a cativar a arrebatar audiências. O resto dos seres humanos precisam treinar. E o meu primeiro programa na rádio, eu tinha ensaiado tanto, meses e meses e meses. A rádio apareceu na minha vida por acaso, fui um casting, mas foi mesmo por acaso. Eu fui à rádio pedir informações porque estava a escrever um artigo para o jornal, 15 anos, e eles não tinham informação, não tinha ido à prova de Supercross que eu devia fazer a cobertura e devia ter estado lá, e eu não fui porque fiquei a namorar. E fui à rádio. Fui à rádio, por favor, ajudem-me, deem-me informações, a prova aconteceu em Paderne, eu não fui, estava a chover, tive um problema grave, não, fiquei mesmo a namorar. E eles não sabiam nada. E o locutor que estava à frente da rádio RTA, na altura, tinha sido comprada por uns brasileiros, o Carlos, gostou da minha voz, fiquei a conversar com ele um bocadinho e depois disse-me, olha, vem cá amanhã, nós estamos a fazer um casting para locutores, se calhar tua voz é assim doce, anda cá amanhã e faz o casting. E eu fui e fiquei, mas fiquei naquele regime de não pagavam nada, obviamente. Fui dispensada do jornal, porque obviamente tinha tido assim um comportamento mais irresponsável, dispensaram, nunca mais trabalhei no jornal e comecei na rádio, comecei primeiro a vê-los, depois comecei a ouvir a RFM e depois comecei a achar que era capaz de fazer aquelas vozes, ia treinar, ia falar como se estivesse com um microfone, assim com uma escova na mão, e comecei a tentar ter uma postura e uma maturidade que eu não tinha. Comecei a tentar simular, lembro-me que eu idolatrava a Elizabeth Cacheiro, era uma locutora da RFM na altura, agora ainda podemos ouvi-la na Renascença algumas vezes. Não como locutora, mas como voz da estação. E a Elizabeth era maravilhosa. E eu costumava ir para a rua, eu tinha uma scooter, uma Acelera na altura, e imaginar que era a Elizabeth Cacheiro. E quando chegou a altura de fazer o programa, quando chegou o dia do programa, eu abri o microfone. E acho que tentei ser a Elizabeth Cacheiro e todas as pessoas que estavam na minha cabeça naquele momento. E o resultado foi nada, foi silêncio. Eu não consegui dizer nada. Foi... Já no ar? No ar, sim, já no ar. Já quando devia dizer boa tarde, bom dia, olá, sou a Carla, qualquer coisa. Abri o microfone, acho que se calhar disse algum balbuciei ali, qualquer coisa, mas petrifiquei. Fiquei tão assustada com tudo, de repente como se a dimensão do que é falar para... Estamos a falar de uma rádio local, portanto, centenas de pessoas, não é? A RFM e a Renascença têm milhões de ouvintes, não era o caso, mas de repente uma miúda de 15 anos cai na real e pensa, eu não sou capaz de fazer isto. E foram uns segundos grandes, para mim pareceu horas de silêncio, até que alguém, com gente a fazer sinais, e gente a reagir, sim, fala, qualquer coisa. Eu não me lembro de ver nada, eu via cinzento à frente, como se fosse um dia nublado.
e cheio de nevoeiro, e de repente alguém vem e desliga o microfone e tira-me dali e prossegue o programa com discos. E eu acho que tremia na altura. Não, eu era muito insegura, era muito nervosa, muito insegura. Foram anos a tentar desmontar este kit de origem que sempre tive. E lembro-me do diretor chamar-me ao gabinete. E foi curioso, porque ele não se chateou. Só me fez uma pergunta: sabes porquê que não conseguiste falar? Eu não. Porque tu em momento nenhum foste capaz de ser mesmo a Carla. Tu estavas a ensaiar, e eu tenho acompanhado este teu treino, tu em momento nenhum desta tua preparação, tu foste a Carla. Portanto, abre o microfone, volta lá para dentro, vamos dar-te agora algum tempo, volta lá para dentro, recompõe-te e diz a verdade às pessoas, que tens 15 anos, que te deram este programa, que estás nervosa, mas que vais ultrapassar. E eu passou para aí uma semana, acho que não tinha pesadelos. E voltei, e acho que foi aos poucos que eu fui percebendo que a rádio não quer pessoas que sejam uma farsa. A rádio não quer pessoas que tenham... E hoje em dia, então, muito menos. Naquela altura ainda era a voz. Hoje em dia é muito mais que a voz. Tens de ter uma personalidade, ou pelo menos tens que mostrar. As pessoas ligam-se a pessoas, não é a vozes. Para isso temos os robôs e os computadores. E por isso é que eu acho que isto está a dar a volta outra vez. E quanto mais automatizada for parte da nossa vida, mais vamos dar primazia a pessoas que acabam por ser autênticas e como nós, como nós temos erros, fazemos coisas descabidas, temos pensamentos que às vezes não temos vontade de partilhar com ninguém. Porque é que eu estou a pensar nisto? E isso faz parte da natureza humana, e é nessa partilha que as pessoas se aproximam. Bem, parece desde muito nova que estiveste ligada à comunicação, seja escrita, seja oral. Sim. Seguiste algum familiar ou... Não. Existia, posso dizer-te o que é que existia. Eu venho de uma família algarvia humilde. Os meus pais, para conseguirem dar-nos alguma qualidade de vida, se é que se pode falar em qualidade de vida naquela altura, estamos a falar antes, nasci em 73, portanto final dos anos 70, 80. E eu lembro-me que até aos 11 anos havia uma coisa que o nosso orçamento familiar não comportava de todo. E que para mim, e para nós raparigas, a partir de certa altura é crítico. E para mim começou a ser crítico a partir dos 11 anos. Roupa nova. Eu não me lembro de ir à loja e comprar roupa nova com a minha mãe até aos 11 anos. Então aos 11 anos tomei uma decisão, vou trabalhar. E a minha mãe achou que devia fazer qualquer coisa para eu não largar a escola. Se bem que não estava nos meus planos largar a escola, nunca teve. Mas queria trabalhar, queria ganhar o meu dinheiro, ir à loja e comprar uma roupa. E ela, os primeiros tempos, eu trabalhei com ela no trabalho que ela fazia. Ela dava-me assim uma parte pequenina do ordenado, claro, para poder comprar a roupa. Ela era empregada de limpeza, numa repartição de finanças da Albufeira. E o chefe dessa repartição fazia-me acreditar que a parte do chão que eu lavava, porque nós dividíamos o chão em várias partes, era a que ficava mais brilhante, e que as pessoas no dia a seguir, que estavam na fila naquele bocadinho de chão que eu tinha lavado, estavam mais felizes do que todas as outras, mais resmundonas na fila. Isto é patético hoje em dia, mas eu olho para trás e penso, bolas, este homem tinha eu tinha 11 anos, mas ele teve a capacidade de ver que eu estava a começar a fazer um trabalho, que eu tinha um objetivo, e teve a capacidade de reconhecer de tal maneira que eu ainda hoje, a importância que dou ao trabalho e ao impacto do nosso trabalho, já na altura, lavar o chão, para mim era essencial perceber que aquilo tinha impacto nas pessoas. E este primeiro trabalho fez com que eu ganhasse o bichinho de trabalhar e de perceber, o trabalho tem impacto, eu quero fazer mais disto, e nunca mais parei de trabalhar. Portanto, isso levou-me a uma série de oportunidades. Fui babysitter, trabalhei num restaurante. O que é que eu fiz mais? Depois como estudava comunicação na escola, no secundário, comecei a ter pedidos, como era muito empreendedora e proativa, pedidos para escrever pequenos artigos, e as coisas foram aparecendo. Mas foram aparecendo porque eu já estava lá a querer fazer, não fiquei à espera de uma entrevista de emprego de braço cruzado, não. Eu quando entrei na RFM, estava no segundo ano da faculdade, já tinha 7 anos de experiência em relação a todos os meus colegas. 7 anos de experiência. Mas não foi nada provocado. Pronto, respondendo à pergunta, foi uma questão de necessidade. Não há ninguém na família, foi coincidência. A necessidade, acho que despoltou a proatividade, e a proatividade leva a oportunidades. Neste momento consideras a rádio a tua paixão?
Neste momento considero a comunicação a minha paixão, porque é mais abrangente, porque adoro estar na rádio todos os dias, mas descobri esta faceta de potenciar competências de comunicação de outras pessoas. E tenho conhecido pessoas magníficas, não trocava, já não era capaz de ficar só com rádio. O resto do meu dia com pessoas que têm tanto potencial e que sabem tanto, mas que ainda não aprenderam, ainda não conseguiram descobrir a sua voz, potenciar essa voz, é tão apaixonante como estar na rádio em direto. Por isso já não vivo sem estas duas realidades. Só mais uma coisa que eu gostava de perguntar. Há bocado tu falaste acho que estamos a regressar às origens, acho que estamos a dar a volta outra vez. O que é que querias dizer com isso? Achas que nos apegamos demasiado a toda a tecnologia que nos rodeia, toda a automatização, e vamos querer voltar ao mundo mais livre delas? Acho que não necessariamente dispensando a tecnologia, não, de todo. Nunca mais vai ser o que era, e ainda bem, adoro tecnologia e assim a última análise vem facilitar a nossa vida de longe. O que eu sinto é que, por exemplo, na área da comunicação, acho que criou-se de tal maneira uma forma de comunicar ascética, estou a falar nas organizações, não é? No meio empresarial, no mundo dos negócios, tão cinzento, tão ascético, que se calhar vamos ter que voltar a técnicas ancestrais. Devemos, como o storytelling, por exemplo. Falar menos em bullet points e mais em narrativa. Deixar de ter aquele currículo em bullet points e contar a nossa história até ali, o que é que nos aconteceu, portanto, lá vem. E o storytelling tem, sei lá, é tão antigo quanto a humanidade, não é? E nós parece que ao longo do caminho, naquela era da informação que nós vivemos, mas que eu acredito que já estamos a mudar o paradigma, perdemos essa capacidade de contar histórias, de contar histórias no sentido de passar a mensagem através de narrativas e não através de listas de características e de cursos que tiramos, seja o que falamos, muitas vezes falamos em bullet points e acho que isso é pobre. Bem, para te conhecer um bocadinho melhor, fomos falar com a Carla Rocha. Só que a amiga Carla Rocha. A Carla Rocha, que é amiga da Carla Rocha. Quando eu e a Inês vimos o e-mail, eu liguei à Inês assim: será que ela percebeu? Mas depois pensei, claro que ela percebeu, não é? Isto é ridículo. Porque tu disseste, mas então podem falar com a Carla Rocha. E eu assim, será que ela está a fazer uma piada? Ninguém me conhece melhor do que eu própria. Olha, enfim. Mas a Inês lá disse, não, eu acho que a pessoa chama-se mesmo Carla Rocha também. Achamos super engraçado, de facto, a Carla Rocha ter o mesmo nome que tu. E para além de vocês serem amigas, são também colegas de trabalho. E isso encaminhou-me para a primeira pergunta que lhe fiz. Perguntei-lhe como é que vocês se conheceram e como é que faziam para distinguir o vosso nome. Ao que ela respondeu que se conheceram num jantar, pois tinham amigos em comum, e ela já sabia da tua existência, porque muitas vezes os amigos diziam tens o mesmo nome que a locutora da RFM. E perguntavam muitas vezes se ela ouvia o programa. E ela tanto se cansou de dizer que não te conhecia, que um dia, na Régua, que é de onde ela é, disse que sim, que era ela, e deu um autógrafo. Disse que era eu? Sim. Ela deu um autógrafo, basicamente. E para além disso, como vocês trabalham juntas, ela é também formadora, na empresa de comunicação da Carla. Ela muitas vezes se apresenta a Carla Rocha, que não DDT. Ou seja, que não é dona disto tudo. Nós também lhe perguntámos se ela te costuma ouvir nas 3 da manhã e a sua resposta foi: ouve sempre que pode, até porque a sua filha, que tem 8 aninhos, a Maria, já não quer ouvir outra rádio porque tem que ouvir sempre a Carla Rocha a caminho da escola. E sabe muito bem, porque diz ela, tem um orgulho sem fronteiras da Rochinha, que é como carinhosamente te trata. Ela também é, pelas suas próprias palavras, obcecada com a transparência e com a autenticidade. E referiu que tem a perspectiva de que quem é autêntica, como tu, todos os momentos são momentos de autenticidade. Mas quando numa comunicação fala de ti, do seu percurso, de como vem de uma família pobre, sem posses,
e que começou a fazer limpezas para comprar roupa nova porque estava cansada de usar a que era dos primos, comove-me e mostra o quão transparente essa pessoa de facto é. Que querida. Ainda perguntei sobre situações caricatas que houveram entre as duas. E ela referiu: uma situação entre muitas foi um dia em que ambas íamos para a empresa dar formação a pessoas distintas. Ela chega e entra. E eu chego um pouco mais tarde. Digo o meu nome ao porteiro e ele diz: não é não a Carla Rocha. Porque a Carla Rocha já entrou. Vá, diga-me o seu verdadeiro nome. O senhor era bastante simpático, mas ela insistia que era de facto o nome dela. E ele diz: olha, se não me disser o seu verdadeiro nome, podemos estar aqui a tarde toda. Mas ela diz que são inúmeras as histórias e que um outro dia convidou uma senhora para um debate que ela ia moderar, a outra Carla Rocha, e essa senhora já tinha estado há uns anos na rádio com a sua homónima, portanto tu. Acho que já me lembro dessa história. Essa senhora, quando chegou ao pé dela, disse: que giro, tinha ideia que falei consigo na rádio, mas que você era mais baixinha e branquinha. Não tinha caracóis. Porque ela tem caracóis. Pronto, de facto, têm tantas histórias que agora, para não vos confundirem, chamam a outra Carla Rocha por Carla Cristina Rocha, sim, que ela odeia. Que ela odeia, eu sei. Ainda não consegui dar a volta a essa situação, mas é a maneira de... que eu sinto, às vezes, nós damos formação na mesma academia e as pessoas têm formação com a Carla Rocha e comigo. E para distinguir, nós... Era pior se eu fosse Carla Sofia Rocha. Sofia, eu acho que é pior. Carla Sofia é pior que Carla Cristina. Sofia, o nome é lindo. Mas junto com Carla, eu acho que é pior que Carla Cristina. Então chegámos a um consenso. Eu acho que deve ser o segundo nome mais utilizado. Quase toda a gente que eu conheço tem Sofia como... Mas Carla Sofia é gritante. Carla Sofia é terrível. Mas é engraçadíssimo vocês terem, porque tanto o nome como até o apelido não são assim tão comuns. Não. E é engraçado. Não, foi uma coincidência assim, descomunal. E é engraçado que houve um dia que também recebi um mail de uma senhora, não foi um mail, foi uma mensagem de Facebook, que dizia: que giro, não sabia, trabalhava na rádio, sabe? Eu leio as suas reportagens na 30 Dias, que é a revista do Oeiras, onde a Carla Rocha também escreve. E eu reencaminhei para ela não ficar com a ideia de que só ela é confundida comigo. Não, já fui confundida com a Carla Rocha, que escreve para as publicações da Câmara de Oeiras. Eu acho que se fosse confundida com alguém conhecido também dava um autógrafo. Também, muito obrigada. Estou cansada de dizer que não sou eu. Portanto, sim, pronto. Bem, no final do nosso episódio, eu e Inês gostamos sempre de pôr o nosso convidado numa perspectiva mais descontraída e talvez até quiçá desconfortável. Já percebi. Ligeiramente desconfortável. Então nós hoje gostávamos de replicar um pouco o extremamente desagradável. Sim. É um jogo a que gostamos de chamar. Excelente. E o que acontece é, nós vamos dar-te duas opções. Vai ser extremamente desagradável, mas neste caso é para ti, não é? Porque nós vamos dar-te duas opções de, seja o que for, é um par. Sim. Em que tu vais ter que escolher um. E são pessoas? Podem ser. Ok. Não são só pessoas. Excelente. Mas podem ser e vais ter que escolher um. Nem sempre será fácil, mas tens que dar o teu melhor. São essas as regras, vou dar o meu melhor. Vou Okay. escolher um. Então, vamos começar? Vamos. Ok. Estou nervosa. A primeira é entrada a pé juntos. É um bocado. Não, vou fazer escolher entre Joana Marques e Ana Galvão. Vamos escolher Joana Marques e Ana Galvão. Posso justificar a resposta? Sim, claro. É essa a primeira pergunta? Essa a primeira pergunta era mesmo. Se quiseres, eu depois mostro tudo. Entre Joana Marques e Ana Galvão, tenho que escolher mesmo. Não posso ter nenhuma, nem posso dar a volta e tentar enrolar. Não. Nós confiamos que consegues dar a volta sem por cima, mas... Vou escolher a Ana Galvão, porque conheço há mais tempo. Só por isso. RFM ou Rádio Renascença? Vocês são tão más. O último amor é sempre aquele mais presente, não é? Renascença. Paulinho Coelho ou Olivier Bonamici? Que eu não devo ter dito bem, mas...
O Paulinho Coelho é um marco para mim. Adoro o Olivier, mas o Paulinho... Eu vou parar de justificar a escolha, ok? Paulinho Coelho. A inspiração para esta foi o meu pai, porque o meu pai são os dois locutores da Mas tem estilos completamente diferentes. Sim, sim, sim. E pronúncia também. Música pop e missa ou música rock sem missa? Música pop e missa. Programa da manhã ou programa da tarde? Programa da manhã. Foi a primeira que eu não... Exatamente. Bola branca ou 3 da manhã? 3 da manhã. Carla, obrigada por teres Já está? aceito. Sim. Vou respirar. Obrigada. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada, foi ótimo. Foi um período muito divertido e vocês são muito criativas. E foi ótimo o jogo e a maneira como vocês encararam o tema. Agradeço-vos imenso. Vou seguir e vou ouvir os vossos podcasts. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a nós. Isto é o Em Pessoa. Obrigada a todos. Este episódio foi produzido por nós, Inês Ferreira e Beatriz Moreira. Foi editado por Mariana Oliveira e Pedro Perdigão. Design por Joana Falarde e Mariana Lamas. Arranjo musical por Pedro Pereira. Se pretender apoiar o desenvolvimento deste podcast e fazer parte do nosso corpo de parceiros, envie um e-mail para partnerships@tedxulisboa.com.